Sabe quando você tem uma péssima ideia e o Espírito Santo ele te avisa? Não faz isso, não faz isso, vai dar merda, não faz isso. E o cara, vamos fazer isso, campeão. Lá em Provérbios, se não me falha a memória, acho que é Provérbios 2 ou Provérbios 3, que é aconselhamento contra a mulher adúltera. Lá tá falando no final do capítulo o seguinte, né, que o salário desse pecado é a morte. E que homem pode parar o marido que descobrindo que a sua mulher o traiu, né, e esse assim ceifará a sua vida. Então a própria Bíblia, né, é um livro que foi escrito e transcrito há quase 2, 3 mil anos, já falando, ó, se tu pegar a mulher do cara, a probabilidade de você estar morto é muito alta. E naquela época, a lei, se você fosse morto porque você pulou a cerca, não dava nada pro cara que deu cabo. Então a coisa acontecia com muito mais ênfase. Então você vê as recomendações lá em Provérbios para você não fazer besteira. Aquele ali é uma escritura sagrada. E aí tu olha para essa geração de jovens, né? Maravilhosos. Quando eu falo jovens, pessoas que têm uma certa idade. Inclusive acima dos seus 18 anos. Aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, acima de 15 anos já é adulto, tá? Aí me vê um rapaz achando legal, porque assim, você vê uma cultura afro lá nos Estados Unidos, uma porrada de vídeo dos caras abrindo pote de sorvete, pote de manteiga, lambendo e colocando de volta no freezer, né? Beleza, beleza. Só que aí você tem que lembrar que ninguém quer caçar confusão com esse tipo de cultura. Né? Porque os Estados Unidos, meu irmão, infelizmente, né, os caras eles ficam naquela história de pré-parará-pururu conceito. E assim, ah não, esses caras aí eles sofreram muito, não sei o quê. Então nunca dá nada pra eles. Agora, se você é branco e faz a mesma merda, já era. E aí, olha só o que aconteceu. Esse rapaz aqui foi fazer exatamente a mesma coisa que se fazia nos supermercados. Só que ele foi fazer num lugar que era rodízio de sushi. Adivinha só o que aconteceu? Você vai entender aqui o vídeo, tá? Então olha só, o cara tá lá, tá? Olhando, né? Pra que fazer uma besteira dessa? Né? Aí eu olhando lá a comida que tava chegando. E de repente, ó, o cara vai lá, pega um produto, ó. Lambe, tá vendo? Ele lambe o prato, não sei o que, tudo, e volta e achando engraçado. Ah, que legal, eu sou o máximo por fazer isso, né? E aí vai fazendo isso aí com várias coisas. O que aconteceu? Esse vídeo viralizou. Essa empresa de restaurante, ela vai ser prejudicada, porque quem vai comer sushi no restaurante que as pessoas lambem os pratos e voltam pro recipiente? Então, você queimou a reputação da empresa. Você vai a empresa em si, ela vai ter um prejuízo. Esse vídeo, uma vez na internet, não volta atrás. Então, o que vai acontecer é o seguinte: a empresa ela vai tomar um prejuízo financeiro muito grande. Até a coisa se normalizar, vai demorar anos. E aí, foi lá o advogado da empresa e fez um cálculo, né, com o contador do prejuízo estimado que eles vão ter ao longo dos anos. E lançou esse prejuízo pro rapaz. Né? 67 milhões de ienes, cara. 67 milhões de ienes. Que é cerca de 2 milhões e 300 mil reais. E aí, meu irmão, você acha que o garoto consegue pagar? Eu vou fazer uma pergunta pra você. Você que tá me assistindo. Você conseguiria juntar 2 milhões e 300 mil reais em uma vida? Tirando a inflação, porque isso aqui tem correção de juros monetário. Tirando a inflação, você conseguiria juntar 2 milhões? Mesmo que você fosse um excelente empreendedor que ganhasse aí pelo menos 200 mil reais por mês, você teria impostos, custos empresariais, manufatura
E o que sobra geralmente é 10, 15%. E mesmo assim se demoraria aí uns 10 a 15 anos só para chegar num terço desse valor. Agora, isso se você fosse empreendedor. Agora, imagina só um garoto que nem começou a trabalhar. Então, simplesmente, pode ter certeza, metade do salário do rapaz pelo resto de sua vida vai ser para poder pagar esse prejuízo que ele deu à empresa de sushi. E outra coisa, no Brasil, não da cadeia, mas nos Estados Unidos, se você não arcar com o seu prejuízo financeiro, você pode ser preso. Então, a única coisa que eles não tomam de você, se tiver pago, porque se você não tiver pago, eles tomam, é o carro. Então, se você tiver um carro e o carro tiver tudo pago, seguro, tudo certinho, eles não tomam de você. Agora, se você tiver um carro que não é pago, eles vão tomar. Então, isso acontece, tá? Se tiver inadimplente. E aí o que acontece? A única coisa que o cara vai conseguir fazer agora é receber metade do dinheiro. Já é difícil viver ganhando um salário mínimo ou ganhando valor baixo, porque a inflação não condiz com o salário real. Isso para qualquer país do mundo. Até mesmo para a Suíça, que eu tenho alunos que moram na Suíça, brasileiros que moram na Suíça. Imagina só o resto da sua vida, porque o juiz não vai pegar 100% do salário do menino, porque senão se pegar 100% o cara nem ia trabalhar. Mas pelo menos metade. E aí você imagina, metade de tudo que ele vai ganhar pelo resto da vida vai ir para essa empresa de sushi. Por quê? Porque o cara, ele viu um videozinho na internet de umas pessoas afro que faziam em supermercado. Só que a lei protege essas pessoas nos Estados Unidos. Não protege o branco. A galera que é branca não é protegida. Não existe sequer, pela ciência, diferença entre o homem branco e uma pessoa negra. Não tem diferença. Segundo o fato científico, são exatamente iguais. A não ser pelo fato que geralmente a pessoa branca ela adoece mais rápido do que a pessoa negra. Mas, né, não tem diferença nenhuma, são as mesmíssimas pessoas. O problema é o fato cultural histórico passado, que, né, faz com que as pessoas passem pano para essa cultura. Então os caras vão lá, pulam em cima de carro, bate no policial, não dá em nada. Agora, se uma pessoa branca fizer isso, meu irmão, é exatamente essa punição que você viu aí. Eu olho para as pessoas, para os jovens, eu falo, meu, para que você vai fazer isso? O que você ganha? Você não ganha nada. Teve um outro rapaz que tava gravando uma selfie roubando um carro, velho. Fazendo uma live, na verdade, né? Fazendo uma live. Pra quê? Cara, não faz sentido. Aí deu coisa de 24, 48 horas, a polícia chegou na casa do cara. E pegou o carro, deu uma pancada aí no cara. Meu, pra quê? Igual eu falo, no livro de Eclesiastes, no livro de Provérbios, os aconselhamentos que Paulo dá para Timóteo, que era muito jovem, era exatamente fuja da sua mocidade. Fuja desses zombeteiros, fuja dessas pessoas. Então a Bíblia ela nos ensina o tempo todo a gente fugir dessa garotada. Fuja desses malucos. Não viva a sua vida com isso. Por quê? Porque simplesmente as pessoas fazem coisas que talvez pra você pareça legal, mas quando você estiver velho, cara, você já viu algum ladrão com 70 anos de idade? Você já viu algum ladrão com 70 anos de idade, um cara querer roubar um carro com 70 anos de idade? Você já viu alguém tentar fazer isso com uma pessoa sem a própria vontade dela com 70 anos de idade? Não dá. Então você tem que pensar sempre numa projeção do seu futuro. Esses caras, eu não sei o que esses jovens pensam, eles acreditam que são imortais, eles acreditam que estão imunes à lei. É uma coisa bizarra. Agora, a Bíblia, ela nos ensina a corrigir nossos filhos pela vara. Não é cinto, não é correia, não é chinelo, não é pedra. Vara. Você pegar uma vara e corrigir o seu filho pela vara. A Bíblia fala nitidamente que você tem que corrigir o seu filho pela vara. Porque é melhor que ele, enquanto novo, já seja corrigido para poder buscar a salvação e encontrar o caminho da boa videira, do que simplesmente você não corrigir o seu filho e cada vez mais ele se tornar delinquente, 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 delinquente. Até chegar o momento que a vida cobra. Né? Esse que é o problema. Por isso que a Bíblia, novamente eu falo para vocês,
Por isso que a Bíblia é um livro muito sagrado, que deve ser respeitado e, se possível, aplicado na sua vida. Se você quer ter uma vida sem dor e sofrimento, sofrer todos nós vamos, mas se você quer sofrer menos, eu recomendo que você siga a sabedoria que está presente na Bíblia, tá bom? E só para ressaltar a parte final do vídeo, em hipótese nenhuma, o intuito do vídeo de hoje é desmerecer qualquer gênero, qualquer tipo de etnia. Longe disso, tá, pessoal? Inclusive, o povo hebreu, o povo de Jesus Cristo, não era um povo branco, tá? E era um povo de uma cor mais escura. Então não tem nada a ver. Então, muito pelo contrário de tentar desmerecer. Só estou tentando explicar para o jovem atual que muitas vezes aquilo que você vê na internet pode ser uma baita cilada para sua vida. Igual esse rapaz que ele vai ter que pagar, né? Eu não sei como é que o juiz vai fazer, mas basicamente, né, ele vai ter que pagar uma grande quantia. Então esse é o, esse e eu digo mais, se fosse no Japão tava pior ainda, tava pior. Aí que a coisa ia ser sinistra, velho. Aí que a coisa ia ser sinistra. Bom, espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A proposta do vídeo de hoje é apenas informar com um caráter informativo para que os jovens de hoje tenham mais sensatez em suas decisões e não façam as coisas só porque viram na internet. Muito pelo contrário, a gente tem que fazer a coisa um bom exemplo. Se você quer conduzir a sua vida por um caminho vindouro, né, em vez de você prejudicar uma sociedade, tente ajudar a sociedade. Antes de querer mudar o mundo, mude a si mesmo. Então a proposta do vídeo de hoje é você se alertar para você não cair nas ciladas do diabo. E sim, né, formaliza. O que é diabo? Os acusadores, as artimanhas do inferno. É que simplesmente você conduz a sua vida a um bom caminho. É isso que é importante, tá bom? Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.